Alegria podermos partilhar da palavra do Senhor. Os irmãos já estão com a palavra aberta nesse texto que o irmão Aloysio acabou de ler. Há certos modos de vida que podem ser considerados como extremamente perigosos. Eu não sei se é a maneira, a forma como você tem vivido. Eu espero que não. Mas o primeiro modo é das pessoas acharem que as coisas como estão caminhando e a maioria como estão aderindo, nada vai mudar. A maior parte das pessoas está seguindo um rumo só. E por que eu também não seguir juntamente com elas? Já que tudo vai dar na mesma, já que nada há de mudar, então por que eu não sigo a maioria? Até um ditado que nós brasileiros bem conhecemos: tudo vai dar em pizza, nada vai mudar. Essa é uma forma perigosa de viver, essa é uma forma perigosa de seguir a vida. Uma outra resultante dessa é aquela que tem um interesse desinteressado. Como assim, pastor? O seu interesse pelas coisas até que brota, até que aparece, mas não tem duração, não tem persistência, e logo ela volta àquela prática antiga de vida. Eu espero, meu amado, que nessa noite você não esteja pensando dessa forma, porque conforme nós estamos vendo o tema, o perigo que corre aquele que acha que tudo vai ficar na mesma. A passagem que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo saindo do cenáculo, ele é tomado então pelos seus discípulos que estavam ali, os irmãos sabem, mostrando as edificações, a beleza, a grandeza do templo. E para eles então nada iria mudar, nada iria ocorrer então que pudesse quebrar aquela rotina. A vida seguia muito bem. O Senhor Jesus Cristo então começa a proferir um sermão acerca dos últimos acontecimentos, dos últimos momentos da história da humanidade, da vida dos judeus especificamente, e aplicando também a nós que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele então passa a alertar para o perigo de pessoas que acham que as coisas vão seguir como elas bem pensam, que acham que as coisas vão simplesmente ser conforme elas imaginam. Elas serão certamente tomadas de súbito por algo que não esperam, até perceberem, talvez, que seja tarde demais. No versículo 32, o Senhor Jesus Cristo usará de uma ilustração através de uma figueira, e segundo Oséias capítulo 9, versículo 10, a figura da figueira que é usada pelo Senhor Jesus Cristo se aplica a Israel. Em outra passagem, Lucas capítulo 21, verso 29, Lucas diz: observai a figueira e as outras plantas, dando a ideia que não só Israel, mas também as outras nações deveriam estar atentas ao que o Senhor Jesus Cristo aqui há de dizer. Os versos então 32 em diante chamam a nossa atenção para esse descuido de vida, para esse perigo que é achar que as coisas não vão mudar, ou achar que a vida vai ser conforme nós estamos assim achando e pretendendo que seja conforme o nosso querer. Então o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos seus ouvintes, e nesta noite certamente a nossa atenção, quando ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O Senhor Jesus Cristo chama aqui a atenção para uma maneira popular, uma maneira comum das pessoas perceberem os acontecimentos, estarem então atentas às mudanças climáticas, mudanças do campo, mudanças de colheita. Eles não tinham aqui um smartphone dando ali a previsão do tempo, se está com chuva, com sol, com ventos fortes, nada disso. Também eles não tinham um apresentador, um jornalista que aparecesse e dissesse: hoje vai chover em João Pessoa, ou hoje não vai chover em João Pessoa, nada disso. O Senhor Jesus Cristo então diz que eles deveriam estar atentos
para a mudança da figueira. Quando ela então começasse a brotar, apresentar então suas folhas, eles deveriam estar atentos quanto a isso. Por quê, irmãos? Porque quantas e quantas vezes nós estamos vivendo e passando pelas coisas e não percebendo que elas estão mudando. Eu não sei se você já experimentou, quantas e quantas vezes eu passo por um lugar e depois eu percebo que alguma coisa eu não tinha visto, até rapaz, eu passei por aqui, nem tinha percebido que estava dessa forma, uma pintura nova, um modo diferente. Por quê? Porque a gente passa quase que no automático, passa sem perceber os detalhes. A vida às vezes nos leva a isso, a viver no automático, a não perceber as mudanças, a não perceber que tudo está mudando. E o Senhor Jesus Cristo chama a atenção daqueles que se deixam levar desta forma, de uma forma descuidada. Ele diz aqui, está próximo o verão. A referência certamente seria não só para a colheita, mas futuramente de uma forma também escatológica, para um momento propício, um momento então que todos iriam ver o agradável, o surgimento certamente do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o modo que nós levamos a vida, irmãos, não pode deixar de lado o que Deus nos adverte como sendo perigo para os últimos dias. O modo como nós levamos a vida não pode deixar de lado o que Deus nos adverte como sendo perigo dos últimos dias. E o Senhor Jesus aqui nos apresenta algumas verdades que gostaríamos de ressaltá-las nessa noite. A primeira delas, de uma forma antiga de se pensar. Jesus está querendo aqui quebrar um paradigma, uma mudança, a maneira, uma forma antiga de pensar. As pessoas costumam argumentar, rapaz, desde quando eu me entendo como gente que é assim? E usam para justificar a vida a sua maneira de pensar, a maneira como elas veem o mundo, que não necessariamente é a maneira correta. Sexta-feira nós estávamos com uma irmã e estávamos justamente falando para elas aí que o nosso ideal de vida não é regra para os outros. Pode não ser para a sua vida o meu ideal de vida. O seu ideal de vida pode se encaixar muito bem para você, amém, mas pode não ter nada a ver com a minha vida. O nosso ideal de vida, ainda que seja um ideal, não é regra para ninguém. E aquela irmã, achando que a maneira como ela estava vendo e vivendo era a maneira correta de todos viverem. Nada disso. Mas o ideal de vida de Deus é regra, é autoridade para todos nós. E o Senhor Jesus Cristo quer que essas pessoas então sejam removidas da sua maneira antiga de ver as coisas, da sua maneira antiga de entender as coisas, da sua maneira antiga de também determinar as coisas. Então o que o Senhor Jesus Cristo faz? Olhai para a figueira, olhe para os ramos, saia um pouco da mesmice, da maneira como você está vendo o mundo, porque provavelmente seja uma maneira errada. Você esteja traduzindo até mesmo a vida de uma forma perigosa. Então ele continua, versículo 33. Assim também vós, ele aplica aquela ilustração à vida e ao entendimento das pessoas. Assim também vós, quando vides estas coisas, sabendo que está próximo às portas. De tudo aquilo que ele tinha falado nos capítulos 23 e 24, daquilo também que ele vai continuar falando, ele está dizendo, olha, vocês devem estar atentos para tudo que eu estou falando. Vocês devem estar acompanhando com cuidado tudo aquilo que eu estou falando, porque assim como a figueira muda os seus ramos, assim como muda a maneira então dela brotar, assim também será na vida de cada um de vocês. Não sejam vocês pegos despreparados, não sejam vocês pegos desapercebidamente, não sejam vocês pegos, mas estejam prontos. E aqui o Senhor Jesus Cristo nos mostra, irmãos, que nós precisamos estar atentos para os acontecimentos à nossa volta.
Nós não podemos estar alienados à vida. Nós não estamos aqui olhando somente para as coisas à nossa volta e colocando toda a nossa crença, mas nós estamos aqui apercebidos, acompanhando atentamente o que a palavra de Deus fala sobre os últimos tempos e observando também os últimos tempos. O Senhor Jesus Cristo vai falar acerca da sua vinda, não como um dia, não como uma hora, não como um momento, mas como algo que todos devem sim estar preparados. E aqui Ele quer nos mostrar essa primeira verdade: a vida, ela não é ditada pelo que os outros dizem. Quantas e quantas pessoas estão vivendo o que os outros falam? Quantas e quantas pessoas estão seguindo o modelo do que os outros dizem? Ou seja, estão vivendo a vida de outros e não vivendo a palavra de Deus, nem tampouco vivendo a si próprio. É interessante, irmãos, porque na linguagem aqui da figueira, o Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção talvez para um momento que nós estamos passando. Não havia internet, não havia Facebook, não havia Instagram, não havia nenhuma rede social. Mas não é de hoje que as pessoas vivem pelo que os outros dizem. E o Senhor Jesus Cristo quer chamar a atenção. Quantas pessoas estão erradas por viverem a vida de outros? Quantas pessoas estão erradas por viverem o que os outros dizem? E quantas pessoas irão se deparar com aquilo que não podem mais correr atrás do tempo? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, marque Mateus 24, vamos para a segunda epístola de Pedro, e vamos ver quão forte para alguns é o que os outros dizem acerca da vida. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E se você percebe que você tem vivido por influência do que os outros dizem, por influência do que alguém diz na sua vida, essa mensagem também é para você. Veja o que diz a palavra do Senhor: a vida não é ditada pelo que os outros dizem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos achar? Versículo 8: há todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A sua contagem da vida e do tempo pode estar errada. Você já parou para pensar nisso? A maneira como você considera o tempo pode estar errada. E ele então continua, versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa. E o que é que ele diz? Como alguns a julgam demorar. Pessoas que estão vendo as coisas de Deus como a sua perspectiva, pelo modo como elas interpretam. Pessoas que estão ditando como Deus age, quando na verdade não podem fazer isso. O Senhor não retarda a sua promessa. Você já ouviu aquele ditado? O Senhor tarda, mas não falha. É um adágio popular, né? O Senhor tarda, o Senhor demora, mas o Senhor não falha. Há duas mentiras aqui. O Senhor não demora e o Senhor também não falha. Mas as pessoas, elas se sentem com a autoridade de poder dizer aquilo que elas bem acham. E o que é pior, quantas estão vivendo por estas pessoas? Quantas estão acreditando pelo que essas pessoas dizem? E o Senhor aqui nos lembra: a vida não é ditada pelo que as pessoas dizem. Mas Ele diz aqui, pelo contrário, Deus é longânimo. Deus, para conosco, Ele não quer que ninguém pereça. Cuidado de Deus, o amor de Deus não é demora, é zelo, é cuidado. E acima de tudo, é a precisão do seu tempo, que para Ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Mas além desta verdade de que a vida não é ditada pelo que as pessoas dizem, a vida também não é ditada pelo que as pessoas vivem. Nós falamos hoje pela manhã, irmãos,
que César tinha um culto à personalidade, em que os crentes tinham que tomar uma decisão entre adorar a Deus ou adorar a César, entre venerar a Deus ou venerar a César. Mas o que nós vimos hoje pela manhã é que isso não é coisa só do passado, é coisa muito do presente. Hoje as pessoas estão, sem perceber, também cultuando a personalidade. As redes sociais que o digam, as postagens que o digam, a fama que se tem aí afora, que o digam os youtubers, né? Dá até dinheiro. Quantos são os seguidores? Que tenha 1000, milhares de seguidores. Mas nessa passagem aqui de Mateus, o Senhor diz que o que as pessoas dizem não é regra. E o modo como elas vivem também não é regra. Você deve então parar e avaliar que modelo de vida você tem, a quem você está ouvindo, a quem você está seguindo, a quem você está prestando atenção. Será se é a Deus? Porque se não for, meu amor, você está vivendo de uma forma perigosa, porque você não está vivendo conforme as Escrituras chama a minha e a sua atenção. Versículo 34 e versículo 35, o Senhor Jesus Cristo vai aprofundar ainda mais o seu argumento, e ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que é que Jesus queria mostrar com isso? Ele está dizendo, ele está se dirigindo àquela geração que diante dele estava. E nós sabemos, através do Evangelho de João, no capítulo 1, que aquela geração não o recebeu, que aquela geração não o ouvia, que aquela geração não o seguia. E por que aquela geração não o ouvia, não o seguia e não o recebeu? Porque aquela geração estava atenta às outras coisas. O modo de vida perigoso é viver tirando Deus da vida. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: esta geração vai ver o preço de sua auto-escolha. Esta geração vai ver o preço da drástica escolha que está fazendo. Quando está seguindo, quando está tendo, quando está buscando um estilo de vida e me tirando da vida, me tirando dos seus corações. Esta geração corre um grande risco. Essa geração não consegue perceber nem a mudança da figueira. Essa geração está presa no que as pessoas dizem. Essa geração está presa no que as pessoas vivem. Porque assim como nos nossos dias, Jesus constatou que pessoas estavam vivendo a vida de outros, uma vida de cópia de outras cópias. Irmãos, existe isso na sua vida, em que você não vive por você, em que você está vivendo a vida de outro. Na verdade você vive uma cópia, talvez vive uma outra cópia. Jesus está dizendo aqui: essas pessoas não estão atentando para o perigo em que elas estão vivendo. Não passará esta geração, e de fato não passou. No ano 70, uma grande perseguição, destruição do templo, morte de muitos judeus, porque anos anteriores eles tinham crucificado o Senhor deles, porque anos antes da destruição eles tinham negado publicamente o Senhor deles. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz, oferecendo a sua vida, derramando o seu precioso sangue, eles passavam embaixo, zombando, meneando a cabeça, dizendo: desce daí se tu és filho de Deus. Porque eles seguiam o que os outros diziam, porque eles seguiam a vida dos outros, porque eles não viviam suas vidas. Eram cópias de cópias.
Irmãos, nós não podemos cair nesse mesmo erro que antes outros caíram. Nós temos que ser autênticos, nós temos que assumir as consequências dos nossos atos, mas nós temos que ser originais. Que as pessoas nos vejam como sendo originais, que as pessoas nos vejam como nós somos, mas não uma farsa. Não uma farsa. Como hoje as novelas e os programas, de manhã cedo até altas horas, ensina que as pessoas devem ser farsas, atores de uma vida que não existe, de alguém que não existe. E quantas são as pessoas que estão vivendo a vida de outros? O Senhor Jesus Cristo aqui diz: isso vai passar, mas existe algo que não vai passar. E ele diz no versículo 35: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O valor, a importância de nós estarmos atentos às palavras de Cristo é que nem um tiro nem um jota cairá. O Senhor Jesus Cristo agora tira o seu olhar da figueira, levanta o seu olhar para o céu e diz: passarão os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. São essas palavras, irmãos, que nós não podemos perder de vista. São essas palavras que nós não podemos trocar por nada que se mostre como de valor. São estas palavras que nós não podemos levar como faz de conta. São estas palavras que nós não podemos deixar de fora do nosso coração. São estas palavras que têm poder de vida e que têm poder de morte, que nós não podemos nos afastar dela. É inevitável, guarde isso, que o tirar dos olhos do Senhor Jesus Cristo leva as pessoas a perderem suas vidas. É inevitável. Quem tira o seu olhar do Senhor Jesus Cristo, não somente tira o seu olhar do Senhor Jesus Cristo, mas também perde a sua vida. Se nós estamos tirando o olhar do nosso Senhor Jesus Cristo, não só nós estamos desviando o olhar dele, mas nós também estamos perdendo a nossa vida. E com isso, corremos um grande risco. O flagrante vazio de Deus na vida de algumas pessoas pode também significar o acúmulo de coisas vãs. Eu estou vazio de Deus porque eu estou cheio de coisas vãs. Eu não tenho Deus na minha vida, mas eu tenho um bocado de entulho de coisas que não é nada. Então hoje em dia, quando você olha para alguém e essa pessoa chega para você e diz: olha, eu estou ocupado demais, talvez a ocupação dela não é nada de valor, nada significativo. Ela não tem tempo para Deus, não é porque ela tenha algo maior do que Deus, mas é porque o seu coração e a sua vida está cheia de coisas que não é nada. São muitos os que estão vivendo assim. O Senhor Jesus Cristo nos leva a uma segunda verdade. O modo como nós levamos a vida não pode deixar de lado o que Deus nos adverte como sendo o período dos últimos dias. E a segunda verdade que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta é de um modo inadequado de pensar e viver. Ele vai, versículo 36: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, senão o Pai. Nós não devemos, irmãos, estar preocupados acerca com o dia, com a hora, com o momento em que Cristo há de voltar. A nossa preocupação deve ser outra, de estarmos apercebidos, de estarmos preparados e de sermos por Ele encontrados dignos e não descansados ou envolvidos em coisas vergonhosas. Então, ao invés de você estar preocupado quando é que o Senhor vai voltar, não conserte a sua vida. Ao invés de você estar preocupado, eu não sei quando é que o Senhor vai voltar, preencha o seu coração com Deus. Essa é a prioridade. O momento é para isso.
Não é para a gente ficar pensando, calculando, gastando a pestana aqui. Quando é que o Senhor vai voltar? O Senhor Jesus Cristo já diz: não vale de nada você parar e pensar nisso. Não vale de nada você gastar tempo com isso, porque nem eu sei enquanto eu estou aqui. Mas ele diz algo que nós devemos prestar atenção. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não foi só uma vez que aconteceu, não. Vai repetir a história novamente. E muitos serão pegos de surpresa. Porque hoje em dia as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão envolvidas e as pessoas estão vivendo em razão disso. Em razão de quê, pastor? O Senhor Jesus Cristo aqui apresenta: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Coisas comuns, coisas do dia a dia, mas estão vivendo com tanta intensidade, com tanta preocupação, fazendo disso a sua maior importância de vida, e não estão percebendo que bem do lado delas tem uma arca sendo construída. Não percebendo que as nuvens estão mudando, não percebendo que o clima está esfriando, não percebendo que está escurecendo, e não percebendo que as águas estão vindo. Porque eu estou tão preocupado com essas coisas, porque eu estou tão atarefado nisso, tão envolvido com isso, irmãos. Ouça as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele acabou de dizer: as minhas palavras não passarão. O modo inadequado de pensar. Onde estava Jesus na vida deles? Fora. Esperando algo trágico que aconteça? Esperando que algo mude a minha vida, seja impactante para que eu alerte? Nada disso. As pessoas seguem sua vida, tudo do mesmo jeito, mas você está perseguido. Você é diferente. Lembra como nós iniciamos? Todo mundo está seguindo o mesmo rumo. As coisas vão dar na mesma. Vão não. Jesus Cristo já está advertindo que as coisas não vão dar na mesma. Há um dilúvio vindo aí. E o dilúvio representa o juízo de Deus. Juízo sobre aqueles que não são espertos, que não querem buscar e nem conhecer a Deus. 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, nós encontramos novamente Pedro chamando a nossa atenção para uma vida descuidada, uma vida que não está alinhada, vamos colocar assim, com Deus e o seu propósito eterno. 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Falando do mundo antigo, falando do mundo pré-diluviano, diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Aí ele vai novamente dizer algo que Deus fez. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. E olha o que Noé diz:
Olha o que é dito acerca de Noé: pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. A maneira como as pessoas estão vivendo, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e achando que isso é o que é importante, é uma maneira ímpia de viver. É uma maneira desonrosa de viver. É uma maneira que não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, traz grande prejuízo à vida de quem é assim. Mas em contraste nós encontramos Pedro dizendo: mas Deus poupou a Noé, pregador da justiça. Meu amado, se existe algo e um modo como você deve ser contrário ao curso deste mundo, é sendo um pregador da justiça. Sendo um pregador da justiça. E não seguindo a maioria, não vivendo conforme a maioria, mas advertindo-os. Porque Deus manda que os admire. Mas pregando a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, como foi no mundo antigo, vai novamente ocorrer. Mas quem serão os pregadores da justiça hoje? Onde estão os pregadores da justiça hoje? Nós sabemos, irmãos, que no passado Noé salvou toda a sua família. Noé foi responsável de viver segundo o que Deus lhe mandou. E a recompensa de Noé, a salvação de toda a sua família. A recompensa de Noé foi de sair de um mundo antigo para um novo mundo. Um tipo da salvação que o Senhor nos propõe. Um tipo de vida que o Senhor nos propõe, saindo de um velho mundo para viver de um novo mundo. Saindo de uma velha forma para viver de uma nova forma. Pregadores da justiça. Mas onde estão os pregadores da justiça? A Bíblia diz: Noé foi o pregador da justiça. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui não está ressaltando nenhum pregador da justiça. Sabe por quê, irmãos? Porque os líderes religiosos dos dias de Jesus estavam nem aí para a pregação da justiça. Os líderes religiosos que tinham em Israel, desde o seu maioral, desde o seu sumo sacerdote, aos rabis, aos doutores, aos mestres, nenhum deles estavam nem aí com a pregação da justiça. Sabe por que, irmãos, eu digo isso? Porque o rei da justiça, rei de Salém, aquele mesmo que apresentou a Melquisedeque, o rei da justiça estava bem diante deles, era o Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam nem aí para ele. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: essa maneira de pensar e de viver também é inadequada. Pessoas estão presas, sim, com suas vidas, se consideradas dentro ou fora do Evangelho. Pessoas estão presas, sim, dentro ou fora do Evangelho. Nós não sabemos, e por não sabermos, nós devemos ser pregadores da justiça. Por não sabermos quem são os eleitos, por não sabermos quem são os salvos, sabe o que nos compete? Sabe qual é a nossa responsabilidade? Advertir o mundo como Noé fez. Falar de Deus para pessoas como Noé fez. E deixar que as águas cheguem. E deixar que Deus cumpra a sua vontade. Mas desde que nós tenhamos feito a nossa. O Senhor Jesus Cristo vai mostrar que as coisas desta vida vão perder rapidamente o seu sentido. Versos 40 e verso 41. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Então, olha a consequência, olha o drástico, olha o que é triste, olha a realidade de separação, a realidade de que para um é perdição e o outro salvação.
mas a realidade que demonstra o modo, a escolha de vida. O que fizeram? Versículo 40. Então, Jesus vai aplicar a realidade do dilúvio, a iminente chegada, dizendo: então, 2 estarão no campo, trabalhando como todos os dias fazem, lidando como todos os dias fazem. Novamente o Senhor Jesus Cristo usa de uma ilustração do campo. 2 estarão no campo, e o que ocorre? Um será tomado e deixado o outro. Não só no campo, mas também, versículo 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Irmãos, isso vai ocorrer a qualquer momento. Abra os olhos, atente para esta realidade. Isso vai acontecer a qualquer momento. E o que vai mudar é que nós não vamos mais ter a oportunidade de advertir essas pessoas. O que vai ocorrer é que nós não teremos mais tempo, porque não há mais tempo. O nosso tempo é hoje. A prioridade é agora, não é para amanhã. Então o Senhor Jesus Cristo aqui vai apresentar a terceira verdade. Há um modo ineficaz de se assegurar a vida, e esse modo é trabalhando muito para este mundo e não trabalhando para a sua alma. Pessoas que não estão nem aí para aquilo que o Senhor Jesus Cristo alertou quando esteve diante de alguns. A Bíblia diz que, passado então o mar de Tiberíades, Jesus chega do outro lado e uma grande multidão chega também ali no mesmo lugar onde ele tinha uma vez alimentado uma grande multidão, a multiplicação dos pães e dos peixes. E algumas pessoas com gracejos chegam para Jesus e dizem: Senhor, já chegastes aqui? Jesus, conhecendo seus corações, Jesus sabendo que elas estavam no fim buscando, Jesus disse: vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa da comida que eu dei para vocês. Trabalhai não por uma comida que perece, trabalhai não para esta vida, trabalhai para uma comida que não perece. Irmãos, nós temos, nas palavras de Jesus, trabalhado por esta comida. Nós temos dedicado a nossa vida por uma comida que não perece, mas por uma comida que transforma vidas, por uma comida que alcança e salva pessoas. Porque na falta dos pregadores da justiça, onde eles estão? Trabalhando. Onde eles estão? Verso 41, estão no campo. Verso 41, estão no moinho, estão trabalhando. Mas o que ocorre de repente? Estando no campo 2, não é bom. Estando no moinho 2, não é bom. E o outro, porque decidiu trabalhar por uma comida que merece. Não é errado o trabalho, não é errado a vida. Jesus Cristo está tratando de coisas da vida. Mas o que Jesus Cristo está realçando aqui é que pessoas o trocam por essas coisas. A essência da passagem aqui, irmãos, não é que Jesus Cristo esteja aqui apoiando o não trabalhar. Não é que Jesus Cristo esteja endossando aqui a malandragem. Mas Jesus Cristo está chamando a atenção de quem está trocando o Senhor por alguma coisa na vida, seja ela até algo bom, algo lícito, mas que deixou de ser bom e deixou de ser lícito quando trocou Jesus
por isso. E o que Jesus está chamando a atenção, olha, vocês não sabem quando eu vou vir. Vocês não sabem a hora da partida. E prova é que vocês não sabem que alguns serão tomados de surpresa e vão ficar. E aí falamos hoje, né, irmã Márcia, sobre um livro que estamos pretendendo escrever. Para esses que vão ficar. Porque alguns têm como certo a sua partida neste mundo. O Senhor Jesus Cristo então vai nos mostrar que viver do consumo é também pelo consumo ser consumido. Redundância aqui, né? Quem vive do consumo é consumido por esse consumo. Mas ele termina aqui dizendo, e essa palavra é para mim e para você nessa noite, versículo 42. Então, vamos concluir. Vamos assentar no coração tudo que eu acabei de dizer. Jesus está dizendo, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Vigie. Ninguém sabe. Vigie. O que vocês devem fazer? Vigiar. Por não saber o dia que vem o Senhor. Vigie. Então quem leva a vida achando que nada vai mudar, não anda vigiando. Quem leva a vida achando que tudo vai dar na mesma, não anda vigiando. Quem leva a vida achando que tudo vai dar em pizza, não anda vigiando. É isso que Jesus está concluindo. E é um perigo ter vida assim. E ele vai novamente ilustrar, versículo 43. Mas considerai isto. Ele chama a atenção de uma forma também impactante para eles avaliarem o perigo que estão correndo. Jesus estava rodeado de pessoas, de uma multidão, e aquelas pessoas estavam então diante desse perigo que ele vai chamar aqui a atenção. Ele diz, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Quer dizer que a gente só fecha a porta depois que o ladrão vem e rouba. Não é o costume? Não é o hábito? A gente se enche de segurança, falsa segurança, acha que o ladrão vem na casa de todo mundo, menos na nossa. E quando de repente você chega em casa, melhor que seja sem você estar em casa, e a casa foi arrombada. Nós já tivemos essa experiência já 2 vezes, é terrível. A pior coisa que tem é quando você abre a porta e você percebe que um ladrão já visitou a sua casa. Não tem mais segurança não, irmãos. A ideia de segurança não vai mais existir. Mas Jesus já está falando aqui de casa. Ele ilustra com uma casa. Jesus está falando aqui da vida. Jesus está falando aqui do coração. Quer dizer que você só pensa em fechar o seu coração depois que o inimigo entrar e roubar o que tem dentro dele. Quer dizer que você só acha que vai se proteger quando você perceber que o inimigo está perto. E quem é que diz que ele te avisa que está perto? É no seu cochilo, é no seu descuidado, é na sua maneira vã de viver que o inimigo diz: a porta está aberta, eu vou entrar e vou fazer a festa. Satanás tem feito a festa na vida e no coração de muitos. Por esta razão, porque eles não têm fechado a porta do seu coração. O Senhor Jesus Cristo aqui vai encerrar, versículo 44. Por isso, diante do perigo do ladrão vir, diante do perigo de ter o seu coração roubado,
diante de uma festa que será trágica para você, mas será festa para ele. Porque ele disse que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para olhar as coisas e deixar como elas estão. Ele não vem para ver aquilo que há de valor e deixar o que há de valor na sua vida, não. Ele vem e rouba o que há de mais valor na sua vida. Jesus então observa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos empurrar as nossas cabeças. Foram palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras que não caíram por terra. Lembramos isso. A Bíblia nos lembra que o descuido é o maior preço que se paga nesta vida. O descuido é o maior preço que se paga nesta vida. Não queira, meu amado, ter um grande prejuízo na sua vida cristã. Não queira, meu amado, ter um grande prejuízo na sua vida e na sua alma, por você estar vivendo descuidadamente. Está vivendo como se qualquer um vive. Você não foi chamado para viver assim. Cristo não foi aquela cruz. Cristo não derramou seu sangue. O corpo dele não foi despido, machucado, para você levar uma vida comum, achando que tudo vai dar na mesma. Não é isso. Não é bem assim. Porque na hora que você não cuida, virá o Filho do Homem. Pai maravilhoso, por meio do teu Santo Espírito, aplica a tua palavra a cada coração nesta noite, com a fé de que uma vez que ela foi, meu Deus, oferecida, ela não voltará vazia, mas fará como te apraz. Aplica por meio do teu Santo Espírito esta verdade a começar no meu coração. Tem misericórdia de cada um aqui, orienta, sustenta, protege, Senhor. Nós vivemos num mundo de cão, por que não pensar e dizer assim? Nós vivemos num mundo em guerra, nós vivemos num mundo que não é nosso, é hostil ao teu povo. Mas alguns, ó Deus, aprenderam de alguma forma a lidar com este mundo como se perigo algum existisse, como se esse mundo não fosse hostil e de algum proveito pudesse tirar dele. Ó Deus, quem pensa em viver assim, corre o risco de descobrir da pior forma que esse mundo não é teu, que esse mundo não é nosso. E como diz a tua palavra, a amizade do mundo constitui inimiga contigo. Não nos deixe ter uma vida assim, Senhor. Abençoa a tua igreja, fortalece cada alma, cada vida aqui, dá-nos o dia restante de noite com a tua presença, o início de semana com a tua presença, dá-nos uma semana de vitórias, de testemunho, de conquistas e, acima de tudo, de pregação da justiça, como nos ensinou Noé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do teu Santo Espírito esteja sobre nós, confirmado através das promessas deixadas por Cristo, hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa noite, que tenhamos uma semana abençoada. Cumprimente quem está do seu lado.